Que beleza! Mais uma vez aqui com a gente, já sinto o cheiro de sucesso. Carecas de saber! Oi, turma, eu sou o professor Souto e estamos na aula sobre distância de ponto a uma reta dentro da geometria analítica. Então, começando de uma forma literal, eu tenho aqui uma reta e quando se eu quiser a distância de um determinado ponto, vamos supor este ponto P localizado numa posição aqui, no plano cartesiano. Então, aqui nós teremos a projeção ortogonal no eixo dos x, eu tenho a abscissa que eu vou chamar de x0. A ordenada eu vou chamar de y0. Então, nós temos aqui um par ordenado, par que está em ordem. Sempre vem o x e depois o y. Desse ponto até a reta, nós faremos uma projeção ortogonal. Então, deste tracejado aqui, eu tenho a formação de um ângulo reto entre a distância do ponto à reta e a reta. Distância de ponto à reta, nós vamos representar dessa forma aqui, ó. Distância de ponto à reta igual, tá? Aí, nós vamos fazer aqui uma divisão. Vou fazer aqui uma divisão. Então, antes de colocar aqui a fórmula, nós vamos fazer o seguinte. Essa reta, ela será apresentada, de maneira geral, na forma reduzida. De maneira geral. Quando ele pede isso, ele apresenta na forma reduzida. Aí tem a forma reduzida, depois eu passo para a forma geral e uso a fórmula. Na forma reduzida, vamos supor que eu tenho uma reta desse tipo aqui, ó. A inclinação da reta, que é a tangente desse ângulo alfa aqui. Então, presta atenção. A tangente de alfa é a inclinação da reta. Vamos supor que tenha inclinação 3. Então aqui nós vamos escrever 3x. Mas, outra coisa, o local onde essa reta R vai cortar o y, vamos colocar aqui como 4, por exemplo. Tá? Então se nós fizermos x igual a 0, repare, eu vou encontrar y igual a 4. Então aqui vai ficar, essa é a forma reduzida. O que você vai ter que fazer? Você vai passar agora para a forma geral. Então eu vou jogar esse 3x para cá, nós teremos menos 3x mais y menos 4. Joguei tudo para a esquerda. Não vai ficar igual a 0? Olha lá, ó. Menos 3x. O y continua, aqui eu só desenhei numa forma menos redondinha, tá? Olha lá. Deixa eu arrumar isso aqui. E aí, nós temos então, essa forma de baixo agora, é a forma geral, tá? Então aqui, nós temos a forma geral. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa forma geral, presta atenção, ó. Então ficou fácil até aqui, né? Eu vou escrever na forma geral, eu vou fazer isso aqui, ó. x0, y0. Olha lá, o que eu fiz? Vou substituir isso daqui aqui em cima, porque a fórmula da distância de ponto à reta, distância é sempre o lado positivo. Então isso aqui é módulo. Isso aqui é módulo de AX0 mais BY0 mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então aqui nós temos quem é o A. Esse A aqui é o quê? Esse A aqui é o menos 3. Certo? Olha lá. Quem que é o B?
esse B aqui, ó. Esse B é o quê? Esse B aqui é 1. Tá? E quem é o C? O C, vou deixar em branco, é o menos 4. Tá? Olha lá. E agora, acabou. Vou calcular a distância do ponto à reta. Então, como é que ficou a conta? Distância do ponto à reta ficou. O módulo disso daqui, que é isso aqui, eu vou reescrever. Então vai ficar menos 3, repare aqui, ó. Deixa eu aumentar essa fração. Ó, menos 3, tá? Quem é o x0? Vamos colocar aqui um x0, que eu não coloquei ainda. x0 igual a 1, y0 igual a 2. Então aqui o x0 é 1, y0 é 2. Então eu vou substituir agora, ó. x0, 1. Olha lá. Mais 1y0. 1y0 uma vez, vou colocar no verde, né? Uma vez o y0 que vale 2. Então, 2. Menos 4. Aqui eu tiro o módulo. Pronto. Vamos fazer a conta só para terminar. E o raiz quadrada é raiz quadrada de a ao quadrado. O a ao quadrado. Aqui, ó. De a ao quadrado. Mais b ao quadrado. Tá vendo? Ó. Então aqui é menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, ó. Tá vendo aqui? Mais 1 ao quadrado. Turma, então, aqui ficou menos 3, mais 2, menos 1. Menos 1, menos 4, menos 5. Como é módulo, o resultado é, ó, menos 3, mais 2, menos 1, menos 4, menos 5. O resultado do módulo, nós já vimos essa aula anteriormente, que módulo de um número negativo, o resultado será positivo. Aqui ficou raiz 3 ao quadrado é 9, mais 1 dá 10. Então aqui é raiz quadrada de 10. Como essa resposta você não vai encontrar, você vai encontrar a forma racionalizada. Eu vou fazer isso aqui, ó. Raiz de 10 em cima, raiz de 10 embaixo. Ó, raiz de 10 em cima. Por quê? Porque tirando o radical do denominador, isso facilitará o cálculo mental. Então, sim. E até para fazer na calculadora, se você fizer assim, fica mais fácil fazer na calculadora. Então aqui eu tenho 5 raiz de 10. 5 raiz de 10. Dividido. Raiz quadrada do produto é o produto das raízes. Produto das raízes é a raiz do produto, né? 10 vezes 10 é 100, raiz de 10 é 10. Raiz de 100 é 10. Então, raiz de 100 é 10. Como aqui é uma conta de vezes, por 5 dá 1, por 5 dá 2. Então, a resposta que você vai encontrar é raiz de 10 sobre 2. Essa distância pode ser em unidades de comprimento. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? É isso. Turma, nós acabamos de ver a distância de um ponto P à reta com coordenadas x0, y0. Então aqui nós temos o x0 e o y0, certo? Muito bem. Como é que você faria se o examinador pedisse a distância da origem até a reta, né? Essa origem é x0, agora eu vou chamar de ponto P'. A origem é o ponto P', tá? E aí, esse P', ele tem abscissa 0 e ordenada 0, não é?
Como é que ficaria então na fórmula? Aqui é a distância que eu vou chamar então de D', tá? Agora a distância da origem, simplesmente o que eu escrevo? A distância do ponto até a reta é igual a módulo de AX0 mais BY0 mais C, certo? Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Como eu estou agora na origem, o que nós temos? Distância do ponto até a reta, na verdade é do ponto P', na origem, simplesmente eu vou escrever isso aqui, ó. O x0 é 0 e o y0 é 0. Então nós temos C em módulo sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, mais uma vez, se a forma reduzida, né, fosse y igual a 3x mais 4, vou fazer a mesma coisa. Vou passar tudo para a esquerda. Nós teremos menos 3x menos, mais y, continua do lado esquerdo, né? Então continua somando, menos 4 igual a 0. Tá certo? Forma agora a forma o quê? Essa forma é a forma geral, que é a forma que eu utilizo lá na fórmula. Só que como agora eu vou transformar aqui para x0 e y0, e o x0 e y0 valem 0, isso aqui vai dar 0, 0, não vai? 0, opa. Vai dar 0 essa parcela. Então aqui nós teremos o quê? Módulo de menos 4 dividido pelo A ao quadrado mais B ao quadrado. Cuidado que esse A vale menos 3 ao quadrado, então o A é aqui. Vou até mudar de cor. Ó, o A, amarelo, é o menos 3. Certo? O B é o mais 1. Olha lá. Então eu ponho raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9, né? E 1 ao quadrado é 1. Então, mais uma vez, 4, porque o resultado do módulo é positivo. Lembrando também que distância é sempre positivo, por isso que você tem que lembrar do módulo. Sobre raiz de 10. Racionalizando, porque assim você nunca vai encontrar uma alternativa, você multiplica o numerador por raiz de 10 e o denominador você também multiplica por raiz de 10. Como eu fiz no momento passado, raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. Então nós temos aqui, por 2 dá 2, por 2 dá 5. Então eu tenho agora 2 vezes raiz de 10 sobre 5. Unidades de comprimento, e é assim que você vai encontrar a alternativa. 2 raiz de 10 sobre 5. Só conferindo as continhas, ó, módulo positivo, certinho, menos 3 ao quadrado é 9, mais 1 ao quadrado, raiz de 10, beleza pura, é isso aí. Turma, vamos considerar a reta R paralela à reta S. O que eu quero achar agora é a distância entre as retas R e S, tá? Qual a distância entre as duas retas? A distância pode ser
esta medida aqui, projeções, claro, são paralelas, então se for perpendicular a uma delas, vai ser perpendicular à outra. E é esta a distância entre as retas. Que essa distância poderá estar em qualquer posição aqui, ó, tá vendo? Vamos considerar que a reta S corte o Y no ponto 4. E a reta R corte o ponto Y no ponto 2. Como elas são paralelas, elas têm a mesma inclinação. Então ambas têm a mesma tangente de alfa. Como elas têm a mesma inclinação, elas têm o mesmo coeficiente angular. Na forma reduzida, nós teremos a reta R, vamos supor, como sendo 2x, e a reta S como sendo rosinha. A reta S também com o mesmo coeficiente, a mesma inclinação, tá? Coeficiente 2. Mesma tangente de alfa. Tangente de alfa igual a 2. Inclinação. A reta S, ela corta o Y no ponto 4. Então ela estaria a reta S, desculpa. A reta S, né? Tô fazendo aqui embaixo. Ó. A reta S corta no 4. Então eu vou escrever aqui, ó. Tanto é que se nós fizermos o x igual a 0, mais uma vez, olha lá, teremos y igual a 4, tá? Reta S. A reta R corta o y no ponto 2. Então eu vou escrever mais 2, certo? Qual que era o segredo da montagem da fórmula da distância? Vamos transformar a forma reduzida na forma geral. Então eu vou transformar da reduzida para a geral. Então agora as duas retas nas formas eu vou pegar a reta R na forma geral e a reta S na forma geral, tá? Porque aqui é a reduzida, tá? O que eu faço então? Vou jogar tudo para a esquerda. Então vamos lá. Vamos jogar tudo para a esquerda? Então vai ficar, vou fazer com o branco. Bom, a reta R, como é que ela vai ficar? É menos 2x mais y menos 2 igual a 0, tá? Essa é a reta R. A reta S, nós teremos mesma coisa. Menos 2x mais y. Repare que como elas são paralelas, o A e o B é o mesmo, né? Menos 4 igual a 0. Olha que interessante. Essa coisa aqui, ó, esse aqui é o valor de A, que eu uso na fórmula, e esse aqui é o valor de B, que é mais 1, que a gente usa na fórmula também. Aqui é o B. Como é que é a fórmula da distância de ponto a reta? Ela não tem o denominador raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado? Então aqui vai ser igual. Só que agora é distância de reta até reta. É distância da reta R à reta S, tá? O numerador, simplesmente, você vai pegar esse aqui, ó. Esse daqui é o C da reta R, vamos chamar de CR, CR, e este aqui é o C da reta S. Ó. E eu vou colocar aqui, ó, módulo, e tanto faz a ordem, não importa a ordem, você pode fazer CS menos CR, ou tanto faz. Então eu vou pôr CS menos o CR, tá? Acabou. É só isso. Agora eu vou substituir. Então, vai ficar aqui. Na conta vai dar módulo. O CS é menos 4. O CR é menos 2. Só que cuidado que aqui é menos da fórmula e o menos 2 da equação geral, que eu olhei lá. Ó. Menos 2. Tá? E a raiz quadrada
de a ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, que eu vou colocar aqui 4, mais b ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Então, aqui o denominador nós teremos raiz quadrada de 5, né? Tudo bem? O numerador ficou menos 4 mais 2, que é menos 2 módulo mais 2. Mas nós vamos precisar, continuando aqui, ó, vou precisar tirar daqui o radical do denominador para o facilitador cálculo mental. Então eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 5, nós teremos 2 raiz quadrada de 5 sobre 5. Eu racionalizei. Unidades de comprimento. Shambhala, a palavra que eu tenho falado há muito tempo. Shambhala. Shambhala é aquela luz que você vai precisar no vestibular para acertar tudo, gabaritar o Enem. Parabéns.